Boa tarde a todas e todos. Eu sou um neurocientista e vim aqui para falar para vocês com otimismo de comer, dormir, sonhar e aprender. Para a gente começar, o que a neurociência tem a ver com educação? Então, um dos livros mais importantes da neurociência, um dos mais influentes, foi publicado em 1949 por Donald Hebb, um psicólogo canadense, que fez uma grande teoria sobre como nós adquirimos memórias e como essas memórias reverberam e persistem por décadas. O que muita gente não sabe é que, nesse livro, a parte final, o último capítulo, e em particular o último parágrafo, são diretamente relacionados com a educação. Disse o seguinte, Hebb: a educação escolar vem se tornando mais e mais necessária à compreensão dos problemas dos adultos. Uma certa quantidade de riqueza, de liberdade da pressão econômica, pode ser bastante necessária para o desenvolvimento intelectual pleno. O fato é que sabemos muito pouco sobre o assunto. O país pode estar cheio de gênios em potencial e deveria ser uma preocupação prioritária descobrir as condições propícias ao desenvolvimento de quaisquer potencialidades que uma criança possa ter. É encorajador saber que ele disse isso há 60 anos, mas é desolador pensar que o Brasil está em 88ª posição no ranking da Unesco de escolaridade. O Brasil está abaixo de todos os países praticamente da América Latina, abaixo de toda a Europa, de todos os países do mundo dito desenvolvido. Essa situação da desigualdade educacional em todo o planeta tem uma realidade bem local. Então, se nós vamos às metrópoles dos países em desenvolvimento do mundo, como no Brasil, a gente vai encontrar favelas onde as pessoas não têm esgoto tratado ao lado de condomínios onde cada apartamento tem a sua piscina. Essa desigualdade bem local, ela é refletida em todo o planeta, né? Então aqui a gente tem um mapa do PIB per capita dos diferentes países e a gente vê que os países mais pobres na África têm um PIB per capita 60, 70, 100 vezes menor do que o PIB per capita dos países desenvolvidos. Qual é a consequência de tanta desigualdade? A consequência é que o nosso belo planeta azul, cheio de paisagens verdejantes, que ainda é muito lindo e que ainda pode ser preservado, está se tornando palco de todo tipo de degradação de relação entre seres humanos e dos seres humanos com o ambiente, seja através da poluição, seja através da destruição dos habitats naturais, seja através do esgarçamento das relações entre os seres humanos, tanto nas guerras não declaradas quanto nas guerras realmente declaradas e oficiais. E qual é o futuro que a gente pode antever baseado nisso? Não é um futuro otimista, é um futuro pessimista, é um futuro dantesco, né? Um planeta com excesso de população onde não há respeito de um pelo outro e, inclusive, nem das pessoas consigo mesmas. Então, como é que nós vamos fazer para evitar esse futuro dantesco? Como é que nós podemos escapar dessa predestinação tão horrorosa e já tão visível? É curioso, e isso foi falado aqui hoje, existe um consenso no mundo entre a esquerda e a direita, entre o Ocidente e o Oriente, entre os religiosos e os ateus. Todo mundo concorda que a escola é a panaceia, a escola é a solução. Através da educação, nós vamos conseguir escapar desse futuro. Então, é muita responsabilidade para essa escola. Essa escola tem que ser perfeita e capaz de fazer uma grande transformação. Mas será que nós realmente temos as condições necessárias para que ela possa ser eficaz nessa transformação? Com certeza não, né? E o que eu trago para vocês é uma reflexão de biólogo, uma reflexão sobre a fisiologia que está envolvida nas relações escolares. Então, todos os dias, às 4, 5, 6 da manhã, os professores e os alunos saem das suas casas, nas periferias das metrópoles ou no interior dos países e se dirigem a essa escola. Em que condições eles chegam de manhã cedo a essa escola? Como é que eles vivem em casa e qual é a condição que eles trazem de casa? Via de regra, os alunos dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos e também os professores moram em comunidades de pouquíssimos recursos, onde os poucos recursos têm que ser compartilhados, e eu quero me deter sobretudo em dois, que são o recurso da alimentação, que tem que ser compartilhada e, portanto, é pouca, é escassa e é de má qualidade, e também o recurso do sono. Quando as pessoas dormem todas juntas, elas se acordam umas às outras o tempo todo, o sono fica todo fragmentado. Quais são as consequências fisiológicas disso? Porque se a fisiologia está desequilibrada, todas as teorias pedagógicas que a gente possa discutir, que sejam mais ou menos eficazes, vão estar operando numa base rebaixada, né, numa fisiologia que está incapaz de sofrer aquela transformação. Bom, uma coisa que salta aos olhos é o fato de que o cérebro precisa de muita glicose.
Esse é um mapa da utilização de glicose pelo corpo, e vocês veem que quase toda a glicose é consumida pelo cérebro. Existem experimentos demonstrando que a administração de glicose antes do aprendizado aumenta bastante o aprendizado, quer dizer, há um benefício cognitivo da ingestão da glicose. Então, isso está dizendo para a gente claramente que a alimentação é um assunto que necessariamente precisa ser tratado para se melhorar a qualidade da escola. Agora, essa alimentação não é só uma questão de ingestão calórica, diz respeito também à quantidade dos diferentes componentes da alimentação. Então, por exemplo, há experimentos em animais, em cobaias, que mostram que se você alimenta o rato com uma dieta rica em gordura, o aprendizado ocorre de maneira muito lenta e não se dá de maneira completa. Então, a própria composição dessa dieta vai influenciar no aprendizado. E muito pouco se faz dessa discussão, especialmente nos países que mais necessitam. Existe uma outra questão muito importante, que é o déficit de sono. As pessoas chegam à escola com muito sono, os alunos, via de regra, com muito sono, e o sono é tratado como um inimigo. O aluno que dorme em sala de aula é penalizado, não é? A gente sabe, desde Freud, que os sonhos contêm restos diurnos. Freud quis dizer com isso que os sonhos refletem as coisas que acontecem durante a vigília. Ele não chegou a dizer que durante os sonhos a gente aprende, mas ele quase disse isso, porque se a gente aprende na vigília e os sonhos reverberam a vigília, então, de alguma forma, o aprendizado vai reverberar durante os sonhos. Quem começou a demonstrar isso com clareza foram dois pesquisadores trabalhando nos Estados Unidos, Jenkins e Dallenbach, em 1924, fizeram o seguinte experimento. Eles tomaram um grupo de alunos universitários e ensinaram a eles sílabas sem sentido, sílabas que não existiam no inglês. E então eles fizeram um teste da retenção dessas sílabas ao longo do tempo para saber como era a curva de decaimento dessa memória. Mas esses alunos passaram por duas situações distintas. Numa das vezes eles aprenderam as sílabas e foram dormir, e depois foram testados. E no outro caso eles aprenderam as sílabas e foram para assistir uma aula de algum outro assunto. E o que se verificou é que aqueles que puderam ter acesso ao sono após o aprendizado retiveram muito mais sílabas, quer dizer, tiveram um aprendizado mais duradouro, mais consolidado. Isso não é, claro, uma consequência do fato deles terem ido à aula, quer dizer, a aula não foi em si deletéria para o aprendizado. O que ela fez foi interferir com um conteúdo que tinha sido previamente adquirido e que era aquilo que era objeto do teste. Depois desse estudo, muitos outros se seguiram, especialmente nas últimas 2 décadas, demonstrando, tanto em modelos animais quanto em seres humanos, que o sono é muito importante para o aprendizado de várias maneiras diferentes. Então, a grande questão para mim, como biólogo, nos últimos 15 anos da minha pesquisa, é tentar entender quais são os mecanismos responsáveis pelo papel cognitivo do sono. Eu trouxe para vocês um exemplo que vem do meu doutorado e foi um trabalho feito com outros colaboradores, e é um trabalho feito com ratos. Eu estudei 2 grupos principais de ratos. Ratos que nunca saíam da sua jaula, que ficavam num ambiente monótono, que a eles não foi oferecido nada novo para aprender. E outros ratos que passaram por uma espécie de parque de diversões de ratos, com muitas coisas novas e interessantes, novos tipos de comida e um novo espaço para eles poderem explorar. Depois eu trouxe esses animais de volta para o ambiente experimental, esperei um determinado tempo e fui investigar a expressão de um gene relacionado com a consolidação da memória. É um gene que, quando ele é expresso, ele permite que uma memória passe de curto prazo para muito longo prazo. Tá? Então, se ele está sendo expresso, isso é uma indicação de que há uma consolidação de memória em curso. E quando a gente olhou os animais que estavam naquele ambiente sem nada novo para aprender, a gente verificou que a expressão do gene era bastante alta em diversas partes do cérebro, principalmente no córtex cerebral e no hipocampo, nesse período de vigília, quando o animal estava desperto. Mas quando ele ia dormir, seja na fase inicial do sono, que é o sono sem sonhos, ou a fase mais tardia do sono, que é um sono com sonhos nos seres humanos, a expressão desse gene era baixa, ou seja, não havia uma evidência de um aprendizado durante o sono nesses animais. Entretanto, quando nós olhamos animais que haviam passado por uma experiência enriquecida, nós verificamos que a expressão do gene, que era alta na vigília e que foi reduzida no sono sem sonhos, ela foi reinduzida, ela foi reativada no sono com sonhos. Talvez o Freud olhasse para isso e falasse, olha, é um resto diurno molecular. O que é importante é que esse tipo de achado, e muitos outros, tem centenas, talvez milhares de pessoas trabalhando especificamente nesse assunto no mundo, esse tipo de achado demonstra que durante o sono estão ocorrendo processos muito importantes para a perenização da memória, e nós sabemos hoje, inclusive, para que a memória possa ser mudada de lugar dentro do cérebro, para que ela saia, por exemplo,
do hipocampo e possa ocupar circuitos corticais. Então, o que a gente pode depreender desse tipo de achado experimental é que nós não estamos sabendo utilizar nem a alimentação nem o sono como ferramentas que podem auxiliar o aprendizado, né? O que nós deveríamos esperar, se esses achados fossem levados a sério, é que uma criança, quando ela tivesse um ganho cognitivo grande, ela fosse convidada a fazer uma soneca para poder fazer o armazenamento dessa informação sem a interferência sensorial, né? Na verdade, é o contrário que a gente observa na maior parte das escolas. As crianças têm aulas de manhã, depois elas passam a tarde inteira fazendo outras coisas, a noite inteira fazendo outras coisas, e só então elas vão dormir. Elas vão consolidar muito mais as coisas que aconteceram mais recentemente do que aquela aula que aconteceu de manhã. Existe um terceiro fator que diz respeito a aspectos fisiológicos e que eu queria trazer para vocês para encerrar. Quando os alunos e os professores saem de casa de manhã em direção à escola, existe uma dicotomia na motivação que eles têm para fazer isso. Os alunos, ainda que eles não saibam disso, estão indo para a escola em benefício próprio. Os alunos estão indo para a escola para modificar o próprio corpo, para modificar o próprio cérebro, para adquirir habilidades que permitam a eles se adequar melhor ao mundo, viver bem. Certo? Os professores, qual é a motivação deles? Evidentemente que existe uma motivação intrínseca, que eles têm uma vocação, um chamado para docência. Mas eles precisam de uma motivação extrínseca, porque aquilo é a profissão deles, que é o salário. Esse salário é pago pelo Estado ou é pago pelos pais dos alunos através, que dão isso para a direção da escola, que repassa para os professores. E o que nós fazemos com esse incentivo? Como é que esse incentivo é oferecido para os professores, né? Nos últimos 20 anos, surgiu um novo ramo da neurociência que se chama neuroeconomia, que é o estudo de como diferentes regiões do cérebro codificam as tomadas de decisão, né? Como que a gente faz as nossas escolhas? São escolhas racionais, não são racionais? E que partes do cérebro estão envolvidas nesse equilíbrio? Uma coisa que salta aos olhos nesses estudos é a relação entre incentivo e motivação, que não é linear. Então, quando o incentivo é muito pequeno ou quando ele é muito grande, não há mais uma relação com a motivação. Então, por exemplo, se eu escolho alguém aqui da audiência e peço para fazer uma determinada tarefa e ofereço 1 centavo como recompensa, essa pessoa não vai ter motivação para fazer. Se eu dobrar a recompensa, também não vai ter motivação. 1, 2, 3, 4, 10 centavos é tudo irrisório. Então, a gente está nesse início da curva de incentivo em que as modificações do incentivo não terão a motivação. Por outro lado, se o incentivo for enorme, também as modificações não vão causar efeitos na motivação. Se o prêmio for $1 bilhão, tanto faz ganhar $1 bilhão ou $2 bilhões, você já está no máximo, certo? Então, também lá no extremo superior não há uma relação linear entre incentivo e motivação. Onde que existe essa relação? No meio. Então, quando o incentivo é de um tamanho adequado, nem muito pequeno nem muito grande, cada pequeno aumento do incentivo causa um aumento proporcional na motivação. Sabendo disso, será que nós estamos com um sistema adequado de incentivos para os professores? Então, por exemplo, eu trago aqui para vocês uma sala de aula do MIT, que é uma das melhores universidades do mundo, e em que o professor, em início de carreira, vai receber mais de R$15 mil por mês para poder dar a sua aula num ambiente climatizado, multimídia, muito agradável, com alunos muito bem educados, poliglotas, que têm acesso aos melhores livros, que vêm dos melhores colleges e das melhores escolas secundárias. E o que a gente faz com aquele professor que está no outro extremo, que está trabalhando com a infância? Então, a gente tem aqui uma sala de aula em Nairobi, no Quênia, em que o professor ganha menos de R$1.000 por mês, como também no Brasil. Não é isso? A gente sabe da dificuldade que foi estabelecer pisos salariais para professores no Brasil. Então, o que a gente está fazendo? Com esse sistema de incentivos, a gente está favorecendo que os talentos docentes migrem todos para o fim da educação, para a parte superior da educação, para a pós-graduação. E aqueles talentos que poderiam estar se direcionando para o ensino da base, para a entrada do sistema, a gente, na verdade, está expulsando esses talentos, porque não há um incentivo para a pessoa sobreviver com um salário desses. Agora, isso não só é ineficaz, mas é profundamente injusto. É muito mais fácil dar aula na pós-graduação do que dar aula para um monte de crianças em idade de alfabetização. É óbvio que é mais fácil. Então, por que razão nós temos essa discrepância e aonde nós vamos chegar com essa discrepância? Então, para terminar, eu queria dizer que na escola dos meus sonhos, professores e alunos têm acesso todos os dias a uma alimentação saudável, têm acesso sempre que necessário a uma soneca reparadora
E existe um plano único de cargos e salários para todos os professores, equiparado ao patamar universitário, a fim de incentivar de modo eficaz o talento docente em todos os níveis. Se nós fizermos isso no Brasil e em todo o planeta, nós podemos, no futuro, almejar que os talentos, os grandes talentos docentes, as pessoas que têm a vocação, que têm o chamado para ser professor, possam se dedicar integralmente à infância com a maior qualidade possível. Obrigado.